E aí, depois de muito preparo, chegou o dia da gravação. Bom, nesse dia simplesmente choveu. Na semana inteira anterior não tinha chovido, mas nesse dia calhou de chover. E isso desencorajou todo mundo que estava envolvido no processo. Mas a gente acabou insistindo e deu certo, a chuva passou. E aí, depois que chegou todo mundo lá, que a gente pôde posicionar a banda, pôde escolher um ângulo melhor de acordo com a luz que a gente tinha no momento, afinal, no dia da visita técnica era um dia de sol e ali estava um dia nublado. E eu não tinha luzes fortes o suficiente para compensar aquilo. Então a gente teve que se adaptar à luz do dia. E aí, então, depois de preparar toda a bateria, depois de posicionar todo mundo, fazer a checagem de como é que ficava em relação à câmera, a gente foi dar início às gravações. E esse foi o grande desafio. Por quê? Porque o maior desafio do audiovisual é a direção. Porque é justamente a direção que unifica todas as cenas, é a direção que converge toda a gravação para um produto final, que é uníssono, é um produto final que faz sentido com aquela preparação, faz sentido com aquela expectativa, faz sentido com aquilo que você estava querendo desde o início. E esse foi justamente um grande desafio para mim, mas o que me ajudou bastante foi justamente a experiência que eu já tinha da fotografia e intercalar isso com a direção que eu estava buscando para aquele clipe. Então, como eu já tinha em mente como algumas fotografias são feitas, eu tinha em mente como algumas cenas poderiam ser geradas e, com base nas referências que a gente tinha juntado e no storyboard, eu fui direcionando a câmera, posicionando o pessoal, falando como é que eu queria a entonação, como eu queria as mãos, que tipo de linguagem corporal que eu precisava deles para que a gente pudesse somar tudo isso e criar uma linguagem só, um produto só, final. E como se tudo isso já não fosse desafiante o suficiente, a gente tinha o problema do tempo, porque nunca se tem tempo suficiente no set de filmagem. Então eu precisava acreditar que aquela cena que eu gravei era o que eu estava buscando, para que eu pudesse fazer outras cenas diferentes e pudesse enriquecer cada vez mais o clipe com cenas diferentes, outras perspectivas, outros ângulos, pudesse mostrar todo mundo da banda também, isso é muito importante. Então tudo isso foi acontecendo ali ao mesmo tempo. Quando você for para o set de filmagem, se você for responsável por direção, ou direção de fotografia, ou luz, ou qualquer outra coisa, tenha isso em mente. É muito corrido, porque é muito trabalho para pouco tempo. E nesse determinado momento, vamos dizer, de desespero, que eu me abri para outras possibilidades. E eu pensei em tentar usar o drone na mão, como um estabilizador. Porque além de ventar bastante, era um cenário de praia, eu não poderia voar com ele próximo às pessoas por uma medida de segurança. Então, com ele desligado e as hélices dobradas, eu fui filmando, passando perto do pessoal, usando o recurso de estabilização e movendo de um lado para outro, fazendo a visualização pela tela do celular, e aquilo me deu uma outra perspectiva em relação ao clipe. Eu poderia fazer movimentos que com a câmera, por exemplo, eu não poderia. E aquilo ali abriu um mundo dentro daquele cenário. Abriu novas cenas que a gente poderia usar e intercalar com as cenas da câmera. Então, outra coisa muito importante também quando você for gravar seu videoclipe é você se abrir às possibilidades daquele momento, é você interpretar o que pode ser feito ali e experimentar. O videoclipe, ele é um formato extremamente passível de ser experimentado. Então, experimente. E aí essa ideia de usar o drone na mão até rendeu um outro clipe posteriormente que a gente pôde fazer unicamente com essa modalidade. Era um lugar fechado e aí depois de ter tido aquela experiência no primeiro videoclipe, no segundo eu já tinha uma ideia de como é que eu poderia fazer aquilo ali. Então, a nível de criatividade, isso para mim foi muito importante, porque aquilo me deu uma nova ferramenta de criar. Então a minha cabeça, ela já tinha uma nova forma, uma nova perspectiva de como é que algumas coisas poderiam ser feitas. E aí então, finalizado o primeiro dia de gravação, eu fui conferir, né? Eu estava ansioso para conferir como é que tinham ficado as cenas, como é que tinham ficado aquelas cenas com o drone na mão, aquela coisa mais estabilizada. Então, quando eu comecei a assistir, me foi dando uma frustração gigantesca, porque a minha expectativa era daquilo que eu consumia e não daquilo que eu sabia fazer. Então o choque entre essas duas coisas foi enorme.
E aí aquilo foi me dando uma frustração e uma certa ansiedade, porque o sentimento era de que eu tinha decepcionado todo mundo que tinha acreditado que eu seria capaz de trazer aquele produto. Eu ainda estava muito imerso naquele sentimento de criação, então eu decidi parar, repousar aquele material e voltar semana depois para poder observar de novo com outros olhos, num outro contexto. E aí sim que eu pude perceber um valor diferente do material, que eu pude perceber as cenas de uma forma melhor, que eu pude prestar mais atenção. Então a dica que fica também é que às vezes a gente está muito envolvido ou está com um sentimento muito forte depois daquele set de gravação, aquela energia toda que tem ali naquele momento, e a gente contrasta aquela expectativa com o que a gente recebe ali da câmera e isso não bate. E às vezes dá uma frustração, dá uma decepção, mas a gente precisa saber o que a gente sabe fazer e aonde a gente quer chegar. E que tudo isso é um processo. E aí, para tentar evitar esse sentimento nas próximas gravações, porque havia um segundo dia de gravação planejado, eu fiz uma primeira versão do clipe, só com as cenas que já estavam gravadas, para eu poder já enxergar e ter uma visão mais geral do que é que eu queria, de quais pedaços eu queria remover, inserindo novas gravações, e quais pedaços eu realmente tinha gostado e poderia manter e não precisaria repor. E aí, chegado no segundo dia de gravação, era um ambiente interno, então eu sabia que eu ia poder ter uma maleabilidade maior da luz, eu ia poder ser mais flexível com a luz, mas, me conhecendo, sabia também que eu ia acabar gastando muito tempo tentando ajustar detalhes, tentando fazer coisas que estavam na minha expectativa, mas que isso ia ser muito custoso. E como eu já falei, o set de filmagem é muito rápido, o tempo lá passa muito rápido. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria uma coisa. Ali eu queria cenas com sombras. Eu queria trazer o contexto da letra da música para o contexto visual do clipe. E assim eu fiz. Eu usei luzes lateralizadas, usei o farol do carro que tinha disponível lá, fui usando tudo que estava à minha disposição para poder criar esse cenário, esse contexto de sombra. E aí, depois desses 2 dias de gravação, eu com certeza aprendi muita coisa. Mas se eu puder elencar 5 coisas aqui que vão te ajudar muito no seu próximo videoclipe, é o seguinte: tenha o seu planejamento muito bem feito. Imagine o clipe inteiro na sua cabeça, tenha um storyboard com o máximo de detalhe que você puder e esteja disposta a jogar tudo isso fora. Os imprevistos com certeza vão acontecer e você vai precisar improvisar, vai precisar mudar uma coisa, mudar outra coisa. Então, aquele planejamento, ele é uma base para você saber aonde recorrer para poder mudar as coisas. Outra dica é: não faça nada só. Você não precisa fazer só. Audiovisual pode ser uma construção coletiva e ele deve ser uma construção coletiva. Eu tive ajuda no dia e foi crucial para mim, para poder realizar aquela visão, para poder realizar o que eu estava imaginando para aquele videoclipe. Outra dica é: dirigir é se comunicar. Você precisa comunicar o máximo possível. Se você quer que alguém desenvolva alguma coisa em frente à câmera, você precisa comunicar, você precisa dizer o que você quer, como você quer. Se você puder espelhar, é melhor ainda. Se mais ainda, você precisa também absorver o que a pessoa tem para devolver a você em relação àquilo que você está pedindo para ela. Porque às vezes a gente tem uma imagem de uma cena, mas ela tem outra, e aí a gente vai buscar tentar chegar nesse meio termo das duas coisas, porque é também o que a pessoa pode te entregar naquele momento. Então é muito importante essa comunicação em extrema clareza e muita paciência de quem está dirigindo. Outra coisa crucial é: faça o possível o tempo todo. O perfeito não existe, ele é um lugar a ser alcançado, mas você tem que buscar tentar fazer o possível o tempo todo. Aquele detalhe que você pode ajustar, aquela expressão um pouco mais forte, aquela luz um pouco melhor, mas não exagera tanto. Faz o possível em todas as cenas e não se perde com o perfeito. E por último, porém não menos importante, é manter a calma. O set de filmagem, ele é um pouco caótico, porque existem muitas cabeças trabalhando ali, muita coisa acontecendo
A câmera é de fato quem manda ali quando ela está gravando, mas quando ela não está gravando, todo mundo acaba se dispersando, pensa em outra coisa, vai ensaiar um som, vai lanchar alguma coisa. Então é muito importante você se manter calmo e ter uma visão geral do set e você poder se comunicar com todo mundo, fazer uma chamada na hora de gravar e poder liberar o pessoal para poder pensar em outras coisas também quando não está gravando. E agora vai o conselho mais importante de tudo isso. O videoclipe não é só seu. O videoclipe também é da banda, também é do artista. Então é muito importante que eles possam participar, que eles possam colocar a identidade deles, o que eles acreditam, as referências dele ali. Então você não pode ficar muito travado no que você acredita ou na estética que você prefere. É uma troca, é uma sinergia entre você que está criando e a banda que está participando, que está aparecendo em frente às câmeras. Então é muito importante estar aberto a isso aí e absorver as sugestões e também devolver outras sugestões nesse processo de criação. E agora, com todas as cenas na mão, eu podia começar a terceira fase do processo, a edição. Mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo. Por hoje é só, eu espero que isso ajude você a criar melhor, a estar mais satisfeito com o resultado. Se inscreva no canal para continuar conhecendo esse universo da criação e a gente se vê na próxima.